pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vou estar comentando aqui sobre o trabalho do psicólogo no trânsito, né? Que trabalha com inúmeras pesquisas e é um trabalho que exige bastante seriedade do profissional. Bom, mas irei falar mais especificamente sobre a perícia psicológica no trânsito, que é aquele trabalho que o psicólogo faz juntamente com o Detran para poder avaliar características de personalidade e área cognitiva para quem se candidata à carteira nacional de habilitação, né? Que é um trabalho que deve se levar com bastante, né, seriedade, como eu havia falado. É um exame extremamente importante para a pessoa, para que ela possa, né, estar conduzindo algum tipo de automóvel, né, sem colocar a própria vida em risco ou a vida de terceiros. Então, resumindo, esse exame tem como objetivo avaliar a pessoa se ela está apta ou inapta para poder dirigir. Para a realização dessa avaliação, é importante sabermos o que é preciso avaliar, né? Tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é a 01 de 2019. Na resolução, tem os fatores que precisamos observar para dizer se a pessoa, né, está apta ou inapta. Bom, precisa-se avaliar alguns aspectos cognitivos, o juízo crítico e algumas características da personalidade, de acordo com a resolução. De acordo com a resolução, tem que avaliar 3 fatores cognitivos, como a atenção concentrada, a atenção alternada e a atenção dividida. Bom, tem que avaliar a memória visual e precisa avaliar a inteligência. A pessoa, né, gente, ela precisa ter que ter no mínimo de raciocínio lógico para que possa conduzir algum veículo em algumas situações. Em relação à personalidade, são 3 fatores para poder estar avaliando ali, né? A agressividade, a impulsividade e a ansiedade da pessoa. É claro que não é que não pode ter nenhum desses fatores, né? Mas não pode ser em um nível alto, né? Algo assim exacerbado, né? Que fuja do limite. Bom, em relação aos resultados e discussão, serão apresentados e discutidos em 3 subseções: guarda do material, avaliação da estrutura e, por último, a avaliação da qualidade do preenchimento dos laudos. Agora, entrando na conclusão do laudo, que é a parte mais importante, como o nome diz, deve-se concluir algo de forma que se tenha, né, certeza absoluta do resultado de avaliação realizada ali, né? O psicólogo deve observar atentamente o que rege no manual da elaboração de documentos produzidos pelo psicólogo, decorrentes da avaliação psicológica. Então, para finalizar aqui, né, atualmente são 3 tipos de resultados possíveis, que é apto, inapto temporário e o inapto. Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Boa tarde, gente. Dando continuidade a isso que a Renata estava falando, né, da imprudência dos motoristas no trânsito, existe uma marca numérica que mostra o tanto de gente que está adoecendo, que são vitimadas, né, por causa desses acidentes de trânsito. Hoje no Brasil nós temos uma quantidade enorme de acidentes no trânsito, né? E que mais do que nunca precisa ser resolvido. O psicólogo do trânsito, ele tem uma grande importância nesse processo, né? Por quê? As avaliações obrigatórias para tirar, né, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, ou no caso, renovação de carteira, o psicólogo ele pode muito bem avaliar de maneira sistemática, aprofundada, responsável, né? Usando técnicas e condições
que realmente pode levar e aprovar aqueles motoristas ao trânsito, né? Então, somente aqueles motoristas que realmente estejam efetivamente em condições psíquicas e comportamentais de praticarem uma direção responsável para si e para o outro, que pode possuir a CNH. A avaliação psicológica, ela aprofunda no contexto da CNH, né? E ela consegue verificar muitas e muitas condições restritivas. E com isso, ela faz limitações e impedimentos da habilitação, né? Para poder ter uma direção mais segura. Então, dessa maneira, o psicólogo do trânsito, ele consegue sim diminuir o número de acidentes no trânsito, né, através dessa avaliação psicológica mais profunda e responsáveis, né, que tenha essas condições psíquicas, cognitivas, né, que são memória, atenção, concentração, questões também, reações físicas, né, reflexos, esse controle na impulsividade e também questões congênitas. Então, deixando bem claro que o psicólogo do trânsito, ele pode sim fazer essa diminuição dos números de acidentes do trânsito, né, através dessa avaliação mais profunda de motoristas que infelizmente eles ainda são aprovados e vão para o trânsito sem aquelas condições mínimas de praticarem aquela direção segura. Então, é muito importante que o psicólogo do trânsito ele possa promover essa conscientização de respeito às leis de trânsito, né? E é isso, gente. Olá! Hoje no Sessão Terapia nós vamos entrevistar a doutora Renata. Ela é psicóloga e professora na Universidade Presidente Tancredo de Almeida Neves. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, sobre a psicologia no trânsito. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de pedir para você, para que você definisse um pouco como que é essa psicologia no trânsito. Então, na realidade, a psicologia em si é uma coisa bastante ampla, né? Que se preocupa com o comportamento humano. Quando falamos dessa psicologia do trânsito, vem logo à cabeça aqueles comportamentos, como quando a pessoa está dirigindo, né? Se ela fica nervosa. Mas tem muitas coisas além disso, como, por exemplo, questões cognitivas relacionadas ao ato de dirigir, questões de percepção visual, até questões de atenção, sabe? Funções executivas relacionadas ao ato de dirigir. Tomada de decisões, né, que é importante. Todas essas questões que são atinentes à psicologia do trânsito. E isso interfere em vários aspectos do ato de dirigir, não é? Sim, isso. Então, doutora, além do estresse que a gente sofre no dia a dia, que as pessoas sofrem com violência, assalto, ônibus queimando, quebra-quebra, né? Isso tudo, enfim. Eu gostaria que você comentasse um pouco pra gente sobre esses traumas que os profissionais eles vivenciam, né? Essas situações de extremas de estresse e esses impactos que eles sofrem na rotina. Bom, na realidade, a questão da persistência de fatores que nós vamos chamar de tensão emocional, essa tensão contínua, digamos assim, causa transtornos, né? Ela favorece transtornos de ansiedade, que são diversos, né? Que não envolve somente a psicologia, mas como também a psiquiatria e a medicina. No caso específico da pergunta que você me fez,
A questão da ansiedade, o transtorno de ansiedade surge na pessoa à medida que se submete continuamente ao estresse emocional, dos mais variados. Isso pode ser representado pelo risco de um acidente ou assalto, eventos mais agudos. E talvez a própria responsabilidade, né, por pessoa que ela tem que ter com os passageiros de ônibus. Exato, outro fator de tensão continuado. E olha, quanto que essas pessoas, elas estão dependendo daquele motorista. Sim, exatamente. Então, a responsabilidade do profissional é em cumprir seus horários, né? Atender adequadamente as pessoas. Então, são fatores que, de uma maneira geral, elevam o nível de ansiedade. Com a ansiedade elevada, a probabilidade da pessoa em cometer erros, de cometer pequenos lapsos de atenção, aumenta. Então, isso retroalimenta uma cadeia de problemas. E essa interação, esse ciclo vicioso, e como interromper esse ciclo vicioso. Exatamente, e essa até seria uma das minhas perguntas, né? Como que se quebra esse ciclo vicioso? Bom, quebrar esse ciclo não é algo tão simples, mas também não é algo impossível. Mas demanda mudar individualmente a maneira como as pessoas interpretam e veem o trânsito, digamos assim, né? Mudar a cultura do trânsito que nós temos. Verdade. Então tá jóia. Esse tema ele é muito interessante. Muita gente não tem conhecimento sobre o assunto. Eu mesma agora estou a par sobre essa psicologia do trânsito. Então eu quero te agradecer, professora Renata. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada, foi um prazer. Até mais. Tchau.